Meu nome é Valéria Maria Macorati, sou uma mulher cis, nasci em São Paulo mesmo, aqui na capital, mas do outro lado da cidade. Eu brinco com as pessoas que eu sou Bin Laden, porque eu nasci no último bairro do extremo da Zona Leste, que é Guaianazes, e vim encontrar minha razão de viver no último bairro da Zona Sul, que é Parelheiros. Eu tenho 56 anos. A minha infância em Guaianazes, hoje, né, eu tive a oportunidade de voltar lá esses dias. Eu participei de um evento na CAI Leste e fiquei encantada. Eu falei, gente, eu estou no quintal da minha casa. Aqui era o meu playground, tá? Só que era tudo muito real. Ali na região de José Bonifácio, da Coab José Bonifácio, hoje, né? Quando eu era criança era tudo mata. Então a gente tinha a nossa lagoa, tinha o nosso riacho. Eu gostava mais do riacho, porque sempre tive medo de água. Mas meu pai era pedreiro, então a minha mãe preparava a marmitinha do pai na hora do almoço e a gente levava quentinho para ir almoçar. Então a gente passava pela baixada ali onde é a estação José Bonifácio e eu me lembro que às vezes o sol estava bem forte, né? A gente corria para chegar logo no riacho, que a gente lavava os pés assim, ia pisando naquela água bem fresquinha, com aquela areia, aquelas pedrinhas. Ali tinha uma fábrica chamada Tesco, que foi desativada. E na Tesco tinha o Terrão, que era um campo de futebol, que o pessoal tinha partidas memoráveis de futebol, e era aquela terra rosa, né, bem fofinha. Então a gente brincava, ali era o nosso playground. Então tinha, quando a gente passava ali, para subir ali na estação de José Bonifácio, tinha uma mina d'água, e a gente sempre parava ali para beber água, bem fresquinha que nascia. E o meu quintal, minha infância foi num quintal grande. O terreno da gente era um terreno de 250 metros quadrados, era um terreno grande, e meu pai fazia questão de mostrar pra gente tudo que ele fazia quando ele era agricultor. Então ele sempre tinha alguma coisa plantada. Nós tínhamos muitas frutas, meu pai tinha parreiras de uva, tinha o pé de jaca, até um pé de algodão ele fez questão de plantar pra gente entender como é que era. As nossas brincadeiras eram... eu sempre gostei muito de árvore, sabe? E tinha um pé de amora no quintal da nossa vizinha. Tinha tanta amora. E a gente brincava de avião, de piloto de avião naquela árvore. E subíamos nos galhos e... Era isso, nossa brincadeira. Piloto de avião. Era de correr na rua, de brincar de queimada, de pular na enxurrada, de tomar banho de chuva. Eram brincadeiras assim que hoje a gente quase não vê as crianças fazendo, né? E eu era muito feliz com isso, nossa. E eu sempre tive assim, a minha infância, o quintal da minha casa sempre foi uma floresta. A minha adolescência também, já comecei a trabalhar desde cedo, né? Desde os 10 anos a gente já trabalhava. Mas na minha adolescência, quando eu terminei o ensino fundamental, que na época era o ginásio, né? Já tinha que arrumar emprego de carteira assinada e eu fui trabalhar como aprendiz de costureira numa fábrica lá no Brás e trabalhava também, já trabalhava fora, mas sempre a gente brincava no fim de semana. A rua de casa era um grande playground, era todo mundo na rua brincando. A gente brincava de queimada, de futebol, de vôlei, de bicicleta, de bandeirinha, de esconde-esconde, de pega-pega, tudo brincadeira assim de criançada, né? Então, naquela época, a rua realmente era das crianças. Apesar de já ter outros interesses, mas a gente brincava muito na rua. Até na fase adulta também. A rua da minha casa era um verdadeiro playground. A casa da minha mãe era o ponte da garotada. Então, depois que meu pai faleceu, em 1991, eu já tinha mais de 20 anos, 23 anos, mas a casa da minha mãe era o ponte da garotada, sempre foi. Hoje, quando eu volto na rua onde eu nasci, que eu nasci naquela casa, então é uma coisa bem incrível, né? Você dizer que você nasceu em São Paulo e você nasceu em casa, de parteira. É a parteira que fazia o parto da minha mãe naquele quarto, então nós nascemos todos ali. Hoje em dia eu chego na rua onde eu nasci, eu não reconheço mais. Todas as casas têm o portão fechado. As pessoas mais velhas que foram morrendo, eles compram o terreno, que é grande, e constroem 2 predinhos e viram um condomíniozinho, mini condomínio. 80% das pessoas que já
né, que não estão mais ali, já fizeram isso. E não tem mais árvores nos quintais, as casas, as pessoas foram construindo casa para os filhos, mesmo a casa onde eu nasci. Sobrou um único pé de pitanga. Só isso. Não tem mais nada assim. Depois que meu pai faleceu, em 91, a minha irmã, que morava aqui na Zona Sul, vendeu a casa dela e foi morar com a minha mãe. E eu, que morava com a minha mãe, vim morar com a minha outra irmã, aqui na região do Grajaú. Porque a gente trabalhava juntas, eu já entendi alguma coisa de costura, minha irmã também sempre foi costureira, e a gente fazia camisetas na casa dela. Nesse meio tempo eu conheci a Vânia, aí nós iniciamos um relacionamento em 93, e dali eu fui trabalhar com a Vânia na escola de educação infantil, que a Vânia tinha uma escola de educação infantil. E eu sempre gostei bastante da área de educação. Quando eu era criança, adolescente também, eu era professora da galera, né? Então, as crianças menores que tinham dúvidas, as mães sempre mandavam para eu ensinar. Ensina ele, dá uma aula de reforço. Então, eu sempre tive essa coisa assim de ensinar. Tinha vários alunos. Olha, eu era criança e tinha aluno. Né? As crianças tinham dúvida em matemática, português, sempre ia lá para eu ensinar. Então, a gente iniciou o nosso relacionamento e fomos trabalhar juntas. O primeiro lugar que eu conheci foi a região do Grajaú, né? Que sempre teve bastante área verde. E depois que a minha mãe faleceu em 2002, aí eu perdi minha mãe, aí realmente foi um vínculo que se quebrou, porque todo vínculo que eu tinha com a zona leste da cidade, eu acabei perdendo, né? Porque, nossa, é um vazio muito grande. Você perder, já tinha perdido meu pai, perder minha mãe, então foi uma coisa muito difícil para mim. As minhas irmãs resolveram vender a casa delas que tinham lá na zona leste e foram embora para Sorocaba. A princípio, eu e a Vânia pensamos em ir juntas, mas quando a gente viu, a gente tinha muito trabalho aqui, a gente trabalhava, como é que a gente ia sair daqui, né? E nós resolvemos comprar uma chácara. Aí foi onde nós pegamos o nosso primeiro animalzinho de rua, que foi o Nino, que é o que eu conto essas histórias hoje também, né? E o Nino, ele trouxe um novo paradigma de uma visão que a gente não tinha. Eu nunca quis ter um cachorro, imagina mais ter um cachorro de rua, né? E quando a gente adotou o Nino, a gente teve muita afeição e despertou esse lado de você perceber como os animais sofrem, sabe? O abandono de animais, principalmente aqui nessa região do Grajaú, de Parelheiros, é horrorosa. As pessoas acham aqui um lugar de descarte de animal de estimação mesmo. E a gente acabou adotando vários animais e resolvemos comprar uma chácara para morar com eles e ser feliz. Eu queria trabalhar menos, queria ter uma vida menos louca. E viemos para cá com 15 animais. Eu não queria cachorro. Eu e a Vânia tínhamos uma vida estável. A gente trabalhava bastante, a gente se divertia muito, a gente viajava. Não podia ter um feriado que a gente estava indo para a praia, para o litoral, para o Ceará, para onde a gente quisesse. E esse cachorro mudou a nossa vida, despertou, né? E hoje aqui, vivendo na nossa fazenda, acolhendo os animais, não só os cães e os gatos, porque quando eu fui para o Ceará a primeira vez, eu vi que os jumentinhos lá eram todos abandonados na estrada, porque todo mundo agora lá tem moto, e aquilo me deixava muito revoltada de ver. Eu falava, Vânia, eu quero um jumento, eu queria trazer um jumento dentro do avião. E um dia a Vânia encontrou uns jumentos aí no Grajaú, e ela pegou e conversou com o cara, você quer vender? E tinha a mãe do jumentinha que estava lá, tinha morrido afogada dentro da represa, e eu fiquei muito triste. Aí a Vânia comprou a carta de alforria dos jumentos e nós trouxemos para cá. Hoje eu tenho o exibido, a Cinderela e o Cravo, que é o filhote. Eles moram aqui com a gente e são meus amores. Aí a gente tem ganso, tem pato, tem os macaquinhos que vêm todo dia pedir banana, e já são todos meus amigos. As cobras, que eu brinco, falo assim, que não tem que matar os animais, não tem que matar nada, gente. Essas coisas de você viver só para matar, né? Às vezes tem uma lagarta, deixa a lagarta viver aí, se ela me queimar, beleza, faz parte, né? E é isso, e você estudar, né? Estudar. Quando você consegue se conectar com a natureza, você percebe que está tudo certo como está. O pessoal costuma dizer que as cobras matam, ela pica as pessoas. Gente, ela não... O único ser que tem a capacidade de fazer o mal porque ele quer fazer o mal é o ser humano. Ele é mais responsável do que todos os outros animais, porque ele tem uma coisa, ele tem
consciência do que está fazendo. E os animais hoje complementam a minha vida. Tem gente que fala assim, como é que pode? Você não tinha nada a ver com isso, como é que você consegue cuidar? Tem agricultores que vêm me pedir ajuda com os animais ou agricultores que vêm me pedir ajuda com as plantas. Você entende a diferença que tem? Aí eu fico pensando às vezes, o que é que o universo quer de mim? O que eu tinha a ver com tudo isso? Não tinha nada a ver com isso aqui. E hoje eu me vejo aqui enfiada de cabeça e o meu melhor dia é o dia que eu não preciso sair de casa. Eu posso passar o dia inteiro aqui mexendo nas minhas plantas, mexendo nas minhas coisas. Isso é incrível, né? E a chácara foi um achado. Eu falo para as pessoas que quando eu vim procurar um lugar, a gente andou o dia inteiro, né? E quando a gente achou no finalzinho da tarde uma pessoa, tem uma senhorinha querendo vender. Eu me lembro que eu perguntei para a dona Tereza, essa senhorinha que queria vender a chácara, tinha uma árvore na porta, a casinha era de madeira, nós achamos super linda, a gente não entendia nada, a casa era cheia de cupim. E quando eu cheguei no portão, tinha uma árvore bonita assim, né, frondosa, grande, enorme. Aí eu olhei para ela e falei, dona Tereza, isso aqui é um pé do quê? Ela olhou para mim e falou, isso é um ipê amarelo. Ai, meu Deus, meu coração bateu. Eu sabia que era aquele lugar que eu queria. Porque na minha infância, no dia que foi fundado o Parque do Carmo, em 1976, eu tinha 8 anos de idade. A minha mãe levou a gente na inauguração do parque. E lá eu ganhei uma muda de ipê, que eu trouxe, foi a primeira árvore que eu plantei. Plantei na porta de casa o pé de ipê. E essa era a minha árvore de estimação. Eu subia nos galhos, deitava, tinha uma forquilha lá no alto, eu deitava naqueles galhos da árvore e ficava uivando para a lua. Olha, coisa de criança, né? E quando ele falou que essa casa tinha um pé de ipê amarelo, pronto, meu coração bateu mais forte. Todo ano, praticamente, eu subo na copa do meu pé de ipê amarelo e coloco uma escada, né, que hoje eu já não tenho aquela mobilidade de menina, de criança, mas eu faço questão de subir. Eu brinco que lá dentro tem uma rave todo ano. É uma festa, vocês não imaginam o festival de aves, de abelhas, de insetos, de tudo que você imaginar que tem ali dentro. Então, eu tenho certeza que quando passam os aviões aqui, que aqui é um lugar que os aviões fazem a manobra para ir para o aeroporto de Congonhas, eles devem enxergar nosso pé de ipê lá de cima. Parelheiros é a salvação da cidade de São Paulo. Porque você já ficou lá na cidade? Você já subiu no alto de um prédio? Você já olhou ao redor? Quanto que você gasta de água só para fazer xixi na cidade de São Paulo todos os dias? E onde é que se produz água na cidade? O Rio Tietê está falido. O Rio Pinheiros virou um canal de esgoto. O Tamanduateí, igual. E todos os córregos que passam ali no Anhangabaú, passava, né, um rio ali, tudo soterrado. Então a cidade vai fazendo isso, ela vai enterrando os rios. Ela vai apodrecendo os rios e vai enterrando os rios. E onde se produz água para a gente beber na cidade? Para você poder fazer o seu xixi. Você que está aí na cidade. Eu acho que a parte mais importante de Parelheiros, da região onde a gente mora, é exatamente essa. Eu sou agricultora familiar, orgânica, permacultora, um monte de outras coisas, mas o que eu faço de mais sagrado aqui é produzir água. Tá? Se você vem atrás de diversão, tem lugar que dá para você fazer um passeio de caiaque, temos cachoeiras, temos florestas, tem tudo aqui. Você pode ir para a nossa fazenda, pode ir para o restaurante da Marlene. Aqui tem para todos os gostos. As pessoas, principalmente os nossos governantes, de que é ruim vende muito, né? Eles costumam dizer que aqui em Parelheiros é o menor IDH da cidade. Mas eu aprendi que existe o melhor IDH. Tá? O IDH que eles falam é o IDH do dinheiro. Mas o IDH da qualidade de vida. De você acordar, de você respirar um ar mais puro. Quando a gente está no asfalto, que a gente entra na estrada de terra, a temperatura já cai uns 4 graus no mínimo. Aí eu falo, nossa, voltei para o meu paraíso, né? Aqui é totalmente diferente da cidade. A gente ainda tem muito mais aquilo de solidariedade. Por exemplo, outro dia meu carro parou na estrada, ele abriu a tampa do porta-malas e eu parei para fechar, né? Não deu 2 minutos isso. Vi um carro, já parou e perguntou, senhora, aconteceu alguma coisa? Você precisa de ajuda? É essa a diferença, sabe? De você morar em São Paulo e ao mesmo tempo você não estar em São Paulo. Tá?
E a cidade de São Paulo tem isso, né? Muito essa dualidade, né? Hoje eu penso que tudo que meu pai me falava na minha infância faz muito sentido, né? Ele dizia assim, vocês têm que saber como que a terra produz, né? E aquilo me marcou muito hoje. Você vai entendendo, a maturidade te traz essa sabedoria também, né? E quando eu vim para cá em 2007, que foi quando eu e a Vânia viemos para a região, a gente não entendia nada de agricultura. Eu vim para cá, eu trabalhava na área da educação e cuidava dos bichos. E quando a gente veio para cá, eu de repente me descobrindo uma mulher da terra, né? Hoje eu brinco que eu sou Valéria Maria Macorati, signo de Touro, elemento terra, e eu me sinto realmente pertencente a esse espaço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. E na minha adolescência eu queria ser policial. O tempo todo, quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz, eu prestei concurso para entrar na Polícia Militar de São Paulo. E fiz todos os meus exames e não passei no último exame, que era uma conversa com uma psicóloga. Eu falei, não me conformo com isso. Aí prestei de novo e passei tudo. Era um homem, dessa vez um psicólogo, e eu não passei de novo. Cresci muito frustrada com isso. Depois prestei para a CGCM e quando entrou um certo prefeito, aí eu não vou falar o nome para não dar azar, mas eu não quis ser funcionária dele e dessa vez eu seria chamada, era só eles convocarem pelo Diário Oficial, mas eu desisti da profissão porque eu não queria ser funcionária desse cara da extrema-direita. E eu falo que aos 40 anos, quando eu vim para cá, foi que eu me descobri, entendeu? E isso é muito bom. Com 40 anos de idade eu descobri qual era o motivo da minha vida, né? E hoje eu vejo, eu comecei a conhecer os agricultores aqui da região e comecei a dialogar com eles, que eu nunca vi a terra como um lugar que você tivesse que pôr veneno. Para que eu tenho que pôr veneno para produzir uma coisa que eu vou me alimentar? E eu tinha esse diálogo com eles, sabe? Por que você põe veneno? E de tanto eu encher o saco de um agricultor, que é meu amigo até hoje, um dia ele me fala, olha, tem um cara falando de um projeto para estudar isso aí que você vive falando. E ele quis se livrar de mim, me deu o telefone no papelzinho, eu falo assim, às vezes o universo brinca com a gente, e eu liguei para um número de telefone que eu não tinha celular, eu parei no orelhão, peguei o telefone, funcionou, pus o meu cartão da Vivo, era da Telefônica ainda, da Telefônica funcionou, liguei para um celular da TIM, que não tinha sinal nenhum aqui na região, e esse cara atendeu o telefone, eu não sabia onde era o curso. Aí ele me ensinou, eu fiz o meu primeiro curso de agricultura orgânica, pensando que eu ia plantar um pé de alface na garrafa PET, e eu descobri um universo diferente. Parelheiros me ensinou que a gente pode tudo que a gente quiser, mas nem tudo a gente deve fazer. A gente pode desmatar, mas isso vai ter um preço. Tudo tem seu preço, né? E Parelheiros despertou em mim um amor tão grande que eu falo, como que eu posso gostar tanto de um lugar assim, né? Esse pedaço de terra aqui da nossa fazenda, onde eu moro, eu já tive várias experiências muito malucas aqui. E eu sinto meu coração pulsar junto com Parelheiros. Então, esse é o lugar que eu nasci, que eu escolhi para viver até o fim dos meus dias. É isso, é essa ligação tão forte que eu tenho com a região, sabe? E quando eu vejo as pessoas desmatando, queimando, destruindo, isso me dói demais. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que nós somos resistência. A gente tem que deixar um legado, né, para as futuras gerações. Porque se eles estão destruindo tudo, a gente vai deixar um legado para mostrar que pode e deve ser diferente. Teve uma época que choveu demais e os agricultores perderam tudo que eles tinham plantado. E eu olhei para a minha terra e falei, não vou plantar nada. Me dê o que você quer me dar. Eu nunca tive tanta comida na minha vida. E nos dias que está muito calor, apesar de eu estar em Parelheiros, eu não tenho uma nascente na nossa fazenda. Então eu sofro muito com a falta de água. Tem época que eu não consigo plantar porque eu não tenho água para irrigar. Eu vivo os extremos, né? E a terra me dá comida do meu jeito. Entendeu? Às vezes você fica forçando a nossa mãe terra a te dar um alimento que você quer, mas você não para pensar em o que ela quer te dar. Às vezes as coisas que nascem espontâneas são tão nutritivas ou mais nutritivas do que aquelas que você força a terra a produzir, e você fica querendo trabalhar forçado.
as mudanças climáticas estão aí para nos mostrar isso. Tá? A gente vai ter que se adequar ao que a gente come. A Terra, nossa, nos ensina, é ensinamento todos os dias que eu tenho, todos os dias. E você vê uma Terra viva. Você já viu um solo vivo? Você já revirou a Terra? Já olhou o que tem ali dentro? E eu comparo, às vezes, o canteiro que meus amigos fazem quando usam veneno, eles falam que tem que matar. Ai, tem uma lagarta, eu tenho que matar. Ai, tem isso, eu tenho que matar. Tudo é matar, 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 matar. Até quando a gente vai viver nesse ciclo só da morte? Por que a gente não olha o lado biológico, né? Os nossos rios, as pessoas matam os rios porque elas querem jogar o esgoto dentro do rio. E se a gente fizesse um tratamento que nem a gente faz aqui, um filtro biológico de águas cinzas? Você trabalha a parte biológica, bio é vida. Então, quando a gente aprender mais a ser biológico, a gente vai ser menos traumatizado. Meus sonhos, eu tô com 56 anos agora e às vezes eu falo, meu Deus do céu, quantos sonhos você tem, Valéria? Até onde você acha que você tem perna para viver tudo isso, né? Cada dia eu acordo com um sonho diferente. Então, eu falo, meu Deus, como é que eu posso ter tantas ideias, tantos sonhos, tanta coisa que eu quero fazer, né? Às vezes meu dia com 24 horas ele é curto. Se ele tivesse 48, eu acho que ele ainda ia ser curto. Mas eu não consigo. Agora, o meu sonho era construir isso aqui. Mas eu quero fazer um sistema de irrigação diferente. Fica na minha cabeça. Eu quero fazer uma bicicleta que a gente pedale, que ative o sistema, que ao mesmo tempo que eu faço exercício, eu faço a irrigação, sem usar energia elétrica. Eu quero fazer uma casa em cima do carro que está lá em cima. Então, todas essas ideias, todos esses sonhos ficam na minha cabeça. Eu acho que quando você deixa de sonhar, você deixa de existir, né? Então, deixa eu sonhar bastante. Eu sou uma contadora de histórias. A Vânia brinca que eu falo demais, eu falo pelos cotovelos. Mas, gente, é muito bom você poder falar. É muito bom você poder levar para as pessoas, né? Poder dividir isso tudo que eu vivi. E às vezes eu vejo, hoje em dia mesmo, a depressão, a gente vê como tá uma coisa recorrente, né? As pessoas sofrendo com depressão. E quando eu vejo, quando a gente tem essa conexão com a Terra, como a gente consegue se conectar. Eu acho que está faltando muito isso para as pessoas descobrirem um motivo para você sonhar. As pessoas não sonham, as pessoas ficam presas ali nas tristezas, das perdas. Quando você consegue entender esse aprendizado, que nós somos cíclicos, como eu falei anteriormente, né? A gente vai, a gente volta, a gente sofre, mas depois a gente melhora. Uma hora a gente está triste, mas outra hora a gente está feliz. E já pensou se a gente ficasse feliz o tempo todo? Ou se a gente ficasse triste o tempo todo? Então é isso, é você conseguir se manter na média, né? Uma vez um rapaz que ele dá assistência técnica pra gente, ele me falou uma frase que foi libertadora. O bom é inimigo do ótimo. Às vezes as pessoas ficam querendo tanto ser ótimas, e ela já fez o que tá bom, tá legal. Pra que eu vou ficar apostando corrida, né? Então, você não precisa estar nem lá embaixo, nem lá em cima. Fique na média. É isso. Se ficar na média, tá bom. Tá bom, né? Uma frase que eu sempre gosto de encerrar falando para as pessoas refletirem. Que nós viemos da Terra e nós vamos voltar para a Terra. Tudo aqui é cíclico. E todos nós somos agricultores, todos nós. A gente planta e colhe. Então, presta atenção na semente que você está plantando. Todas as suas atitudes são plantios que você está fazendo. Então, presta atenção, que a gente vai colher.